Agora o Dr. Drauzio Varela, médico oncologista. Eu tinha organizado uns slides para fazer a apresentação, mas acontece que o Dr. Marco, acho que fez isso de forma tão clara, que eu vou substituir os slides por alguns comentários. Eu quero dizer que eu sou a favor da liberação das células embrionárias pela clonagem. Essa é a minha posição e eu vou justificar por quê. Eu sou médico oncologista, na verdade não trabalho e nunca trabalharei nessa área, porque já não tenho idade para começar uma coisa que exige um preparo técnico dessa ordem. Eu estou aqui a convite da sociedade... Nossa, deu um branco total, cara. Não. Da Academia Brasileira de Ciências, desculpa, está com sociedade na cabeça. Da Academia Brasileira de Ciências. Mas eu acho que, basicamente, o meu interesse por essa área, eu acompanho há algum tempo e leio bastante sobre clonagem, desde que apareceu essa ideia que os pesquisadores escoceses desenvolveram com a clonagem da ovelha Dolly, que eu acho que eles ganharão certamente um prêmio Nobel de Medicina no futuro, quando toda esta polêmica tiver sido encerrada, porque eu não tenho dúvida de que ela será um dia, foi o fato de ficar demonstrado que é possível pegar um óvulo, tirar o núcleo de dentro desse óvulo, colocar o núcleo de uma célula madura dentro do óvulo e recuperar o potencial de multiplicação. Quer dizer, você pega o óvulo, que é uma célula embrionária, uma célula com potencial de se transformar numa célula embrionária, arranca o núcleo fora e pega o núcleo de uma célula adulta e põe dentro. Jamais se imaginou que isso fosse possível. Essa foi a grande descoberta deles. Jamais se imaginou que um núcleo de uma célula adulta pudesse ter a capacidade de provocar de recuperar, de fazer o caminho oposto, de recuperar a potencialidade de se multiplicar em inúmeras células. Essa descoberta foi da maior importância, porque isso abre possibilidade do quê? De nós resolvermos um tipo de problema para o qual não há solução técnica nesse momento, que é o problema da regeneração de tecidos. Nós cada vez morremos menos de doenças infecciosas. Hoje há homens de 70, 80 anos e mulheres dessa idade em atividade plena, intelectual, física, etc. O problema, a limitação da vida moderna qual é? É que há certos tecidos que nós vamos perdendo e não somos capazes de regenerar. Quem perde as células beta do pâncreas deixa de produzir insulina e vira diabético. Quem tem um infarto do miocárdio tem uma parte do músculo cardíaco que morre e nós não sabemos repor. Nós sabemos desviar as artérias, etc., para garantir uma certa circulação, ou uma circulação mínima necessária, mas não temos condições de repor aquele tecido morto. Se nós tivermos células que em laboratório funcionem como fábricas de tecido, isso vai abrir uma perspectiva na medicina que eu não tenho dúvida que no século XX provocará uma revolução semelhante à revolução que os antibióticos, no século XXI, uma revolução semelhante à que os antibióticos provocaram no século XX. Quando a gente conversa com os médicos mais antigos, eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta para médicos brasileiros e pesquisadores, médicos em vários países do mundo, o que mudou na medicina mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial? O que fez diferença na medicina? Todos são unânimes em dizer que foram os antibióticos. O que mudou a medicina foi a possibilidade de curar doenças infecciosas. Mas nós patinamos nas doenças degenerativas, porque nós não sabemos repor os tecidos que foram perdidos. Esse tipo de tecnologia oferece essa possibilidade. Infelizmente, isso começou a patinar numa esfera que é a discussão de quando começa a vida humana, de quais são os princípios. Nós nunca vamos nos entender nessa área. Porque se eu perguntar aqui para este auditório, o que vai acontecer conosco a partir do momento em que o nosso coração parar, eu vou ouvir as mais variadas respostas, nunca chegarei a uma solução final para esse tipo de problema, porque ela não existe. Se nós nos perdermos aqui discutindo se aquele pequeno agrupamento de células já é uma vida humana que poderá um dia, em determinadas condições, se transformar num embrião, não vai haver fim. Nós nunca vamos chegar a um acordo.
Eu acho que o que diferencia esse tipo de célula, nós temos aqui uma barreira muito clara, uma possibilidade de solução objetiva, que é o quê? É um útero. Se nós não pegarmos essas células, proibirmos de essas células serem enxertadas num útero, jamais haverá clonagem. Como nós fazemos, eu posso pegar na rua uma pessoa, dar um anestésico para ela, levar para o hospital, tirar o rim e transplantar para uma outra? Não posso, é crime. E isso é muito fácil de inibir. Quer dizer, clonagem terápica, clonagem reprodutiva, cientista nenhum sério no mundo inteiro é a favor. Primeiro pelas implicações éticas, mas ainda que não fosse por elas, pelas complicações possíveis. Esses bezerros nessas tentativas de clonagem nascem que parecem adultos, matam a mãe, placentas enormes, uma série de problemas técnicos. Não há a menor possibilidade ética de se justificar uma coisa dessa. Cientista nenhum é favorável a isso. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque quando começa essa discussão que os cientistas querem matar criancinhas para poder fazer clonagem, isso é um absurdo. Ninguém é a favor de de clonar indivíduos. Muitos são até contra a clonagem animais, porque acham que essa tecnologia ainda é muito incipiente. Clonar seres humanos, ninguém é a favor. O que nós temos que pensar é na possibilidade de regenerar tecidos. Como o Dr. Marco deixou muito claro, chamar aquelas células de embriões é um pouco de pretensão do homem, né? Achar que ele é capaz de criar uma vida humana por métodos próprios, isso não está nos nossos desígnios de forma nenhuma. Por outro lado, pegar células de embriões que são usados em clínicas de fertilização, eles sobram, porque tem um microfone ali fazendo concorrência. Esses embriões em clínicas de fertilização, eu não sou especialista, mas desencosta. Isso, beleza. Esses embriões de clínica de fertilização funcionam da seguinte maneira. A fertilização in vitro é um processo altamente ineficiente. O cálculo é que mais ou menos você tem que enxertar vários embriões no útero da mulher para que eles possam, um deles pelo menos pegar. Ocasionalmente pegam 2 ou 3 e nós temos essas crianças que nascem de bando aí, né? Mas normalmente é muito difícil conseguir um. A eficiência desse método anda ao redor de uns 10% em média. É lógico que até há especialistas que dizem que com eles 30%, 40%, 50%, mas a média é muito baixa. Então você, primeiro, prepara vários embriões para escolher os mais viáveis. Esses que não são muito viáveis são desprezados. O que eles fazem com esses embriões? Você acha que não, mas aqui já obtive um embrião, eu vou cuidar da vida, vou congelar, eles jogam fora. A grande maioria joga fora. Esses que não são bem viáveis servem muito bem para esse tipo de experimento. Eles não são viáveis para serem implantados no útero de uma mulher, mas aquelas células podem ser usadas como fábrica de novos tecidos. O resto dos embriões, eles escolhem os mais viáveis, enxertam e guardam os outros que são viáveis e que teoricamente podem ser utilizados. Esses que vão para a geladeira dificilmente se tornam viáveis outra vez. O Conselho Federal de Medicina proíbe a destruição. Primeiro, não há controle nenhum, ninguém sabe quem congela isso, vão ficar congelando isso aqui preço, tem um custo para congelar. E vão congelar durante quanto tempo? E às vezes o casal resolve adotar uma criança, pronto, e desiste daquele processo todo, que não é fácil. A mulher tem que tomar hormônio um tempão para depois poder fazer. Esses embriões que sobram, não há nenhum controle, ninguém sabe, ninguém tem ideia do que acontece com eles. Quer dizer, o que os cientistas querem, o que é pegar essas células embrionárias e poder utilizar isso para fazer tecidos novos. E isso especialmente para tratar doenças genéticas, porque quanto mais é reduzido o índice de doenças infecciosas, a mortalidade infantil por doenças infecciosas, maior fica a participação das doenças genéticas. Hoje nós já temos no primeiro ano de vida as mortes no primeiro ano de vida, 50% dessas mortes ocorrem por causas genéticas e não causas infecciosas mais. E nós tendo condições de regenerar tecidos que essas crianças perderam, nós vamos poder mudar esse panorama. Além do que, se nós trabalhamos com doenças genéticas, não adianta querer pegar células-tronco da própria criança, porque essas células-tronco vão carregar o mesmo defeito genético. Nós vamos ter que buscar essas células-tronco em outras pessoas. Para mim não faz sentido pensar que se eu pego uma célula-tronco de um adulto, vamos dizer que essa célula seja totipotente, tão boa quanto a célula do embrião.
o que não está absolutamente demonstrado. Isso é uma wishful thinking, não é? É uma esperança, uma grande esperança. Não há nenhuma demonstração. Mas vamos dizer que eu pudesse pegar essa célula-tronco com potência total. Aí eu estou de acordo com o Dr. Marco. Então essa célula também pode ser enxertada no útero de uma mulher e dar origem a uma criança. Então qual é a diferença? Eu honestamente não consigo ver. É muito pouco provável que essas células tenham a potencialidade das células embrionárias. Por quê? Por causa de um princípio muito simples. Qual é a célula que tem maior potencialidade? Isso foi demonstrado nos anos 20 ou 30 por um pesquisador alemão que pegou um embrião de sapo de 2 células e falou, e se eu separar uma célula da outra, o que vai acontecer? Será que cada uma dá meio embrião? E se cada uma der meio embrião, ela dá meio embrião a metade de cima, a metade de baixo, a metade da esquerda ou a metade da direita? Separou as 2 células. E quando ele separou, ele viu que ele formava 2 sapos. Essas células eram totipotentes. E ele foi vendo até onde isso seria possível. E vieram outros pesquisadores depois vendo até onde isso seria possível. Parece que essa capacidade de totipotência, até onde foi determinada hoje, não ultrapassa 100 células de jeito nenhum. Porque à medida que as células vão se diferenciando, elas vão perdendo essa capacidade de multiplicação, essa capacidade de divisão em qualquer tipo de célula. Então eu sou francamente a favor, acho que isso, os senhores têm uma responsabilidade grande nesse momento. Não é à toa que todos os cientistas se reúnem nesse país para tentar defender esse tipo de pesquisa. E eu espero que Deus os ilumine. Muito obrigado.